A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos, né? Estamos começando mais um culto doméstico em seu lar. Pai Celestial, muito obrigado por essa noite. Te agradecemos por este grande culto, Senhor da Glória, que já estamos, Senhor, executando, né? A Ti, Pai Celestial, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos pela Tua presença no nosso meio. Muito obrigado. Em o nome de Jesus, e já te oro e te agradeço. Amém. Nós vamos agora, irmãos, louvar o Senhor com o hino da Shirley Carvalhais. Por mim, Jesus sofreu, tá? Muito bom esse hino. E eu quero que você tome gosto nele e cante com a gente, tá? Por mim, Jesus sofreu, por mim Jesus também chorou, por mim Jesus morreu na cruz, Jesus o bom Senhor, Jesus o Filho Santo do grande Deus, Jesus que intercede pelos fiéis, Jesus o seu amor é infinito, Jesus o meigo Salvador. Eu quero morar com Jesus lá no céu e com Ele eu vou reinar. Glórias e aleluia ao meu Senhor, eu quero dar e para sempre eu vou descansar. Por mim, Jesus sofreu, por mim, Jesus também chorou, por mim, Jesus morreu na cruz, Jesus o bom Senhor, Jesus o Filho Santo do grande Deus, Jesus que intercede pelos fiéis, Jesus o seu amor é infinito, Jesus o meigo Salvador. Eu quero morar com Jesus lá no céu e com Ele eu vou reinar. Glórias e aleluia ao meu Senhor, eu quero dar e para sempre eu vou descansar. Aleluia, que hino maravilhoso esse hino que nós cantamos, né? Da Shirley Carvalhais. Por mim,
Jesus sofreu, né? Mas vamos abrir agora, eu convido os irmãos para nós abrirmos nossas Bíblias, tá certo? E eu quero falar hoje do Apocalipse. Vamos falar em Apocalipse, no capítulo de número 12. Esse assunto é muito bom, certo? É um assunto muito bom. O tema é a mulher e o dragão, né? Apocalipse 12. A mulher e o dragão. Eu quero fazer o seguinte, para nós ganharmos tempo, nós vamos lendo e vamos dando uma explanação, né? Para que os irmãos possam já ficar sabendo esse texto tão maravilhoso, tão bom. Mas é muito bom esse texto. E viu-se um grande dragão, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Aí você pergunta, pastor, e quem é esse dragão? Esse dragão é Satanás. A mulher e o dragão. E viu um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. Quem é essa mulher vestida do sol? Israel. Vestida do sol, e tendo a lua debaixo dos pés. Então, a mulher é Israel, vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés. Aí você se lembra daquele sonho de José? José do Egito sonhou o sol, a lua e 12 estrelas se curvavam diante dele. Israel, né? Que exatamente foi trocado o nome de Jacó para Israel, né? E aí o João evangelista viu, né? E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher, Israel, vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, que são os 12 filhos de Israel, né? Que até então era Jacó, e depois daquela luta que Jacó teve com Deus lá no Vale do Jaboque, né? Antes dele encontrar o seu irmão Esaú, né? Então lá ele teve uma luta com Deus, e Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. E Deus disse por que estava mudando o nome dele, de Jacó para Israel, porque como príncipe você lutou com Deus e venceu. Venceu aqui é no sentido de conseguir aquilo que ele queria. É mais ou menos como aquele teu filho ou a tua filha que fica lutando contigo naquela coisa, me dá, e chora até que tu dá. Então ele te venceu, né? Então Jacó venceu a Deus nesse sentido. Qual sentido, pastor? Ele disse, eu só te solto quando tu me abençoares. Aí Deus disse, como é o teu nome? Jacó. Jacó quer dizer o trambiqueiro, o mentiroso, o enganador. Aí Deus disse, pois teu nome agora não será mais Jacó, teu nome agora é Israel, porque como príncipe você lutou com Deus e venceu, ou seja, você conseguiu a bênção que você queria. Certo? No versículo 2 ele diz assim, e estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E essa mulher estava grávida de quem? De Jesus Cristo, que nasceu da tribo de Judá, a quarta tribo, né? A tribo de Judá. Israel
E estava grávida com dores, a mulher quer dizer Israel, tá? E estava grávida com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. A quem? Ao Senhor Jesus Cristo. Né? Jesus é um israelita da tribo de Judá. Terceiro versículo: e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, Satanás, né? Que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Aqui se refere a Satanás, o seu poderio e as pessoas que ele vai usar, né? Tudo que ele tem à sua disposição. Tem pessoas que não entendem e não sabem que Satanás vai se utilizar até de bens materiais, de condição financeira para poder fazer o reinado que ele quer. Sabe, quase ninguém entende o valor das finanças na terra. E muitas pessoas acham que o dinheiro, as condições financeiras, ela só serve para o governo, para o colégio, para você fazer casa, comprar imóveis, para vender, trocar. Ora, as condições financeiras, elas servem também para financiar o reino de Deus, que o reino de Deus na terra, ele é espiritual, mas ele é também biológico. E tanto Deus hoje precisa das condições financeiras para bancar o seu reino, abrindo igreja, abrindo trabalhos, renumerando pastores, comprando cadeira, caixa de som, pagando energia, comprando terreno, construindo igreja e tudo que tiver em relação a isso. Mas no reinado de Satanás, ele também vai precisar de dinheiro, de condição financeira. Só que Deus, ele pede o dízimo, que é a 10ª parte, né? Ele nos dá saúde e tudo, abre as portas, nos dá 100% e pede só 10% para patrocinar o seu reinado. Mas no reinado do anticristo, ele toma tudo. Ele toma as riquezas das pessoas. É como um déspota, um tirano, um opressor. É como esse pessoal que prega a liberdade e que são até contra a direita, mas eles querem tomar as coisas de quem tem. Deus não toma não, Deus dá. Deus faz abrir a porta. Apenas ele pede os dízimos, até porque é para provar se a pessoa é uma pessoa avarenta ou não, né? Aquele jovem rico que chegou diante dele e disse: Senhor, que farei eu para herdar a vida eterna? Ele disse: olha, os mandamentos eu já pratico desde que eu era menino. Jesus o amou e disse: falta-te uma coisa, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, vem e segue-me e terás um tesouro no céu. Agora, por que Jesus disse aquilo? Você pode até dizer assim: puxa, Jesus foi malvado. Não, é porque o problema dele estava na riqueza, estava no dinheiro. Ele era apegado, miserável, avarento. Aí Deus quis tirar o problema dele. Porque a Bíblia não diz que Jesus falou que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ninguém leva nada mesmo, né? Então ele tinha essas condições, né? Tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Satanás, isso tudo são coisas que qualificam o seu reino. E ele precisa do material também, a parte financeira. E lá ele não vai pedir 10%, não, é tudo. O reinado do anticristo não tem moleza, não. Deus não, Deus é amor. Deus pede esses 10% porque o reino dele está aqui na terra. E é para ver, né, quem é avarento e quem não é, né? É uma maneira boa, né? Por exemplo, tem filhos que ganham bem e vivem uma vida boa, e os pais moram numa casinha, uma tapera véia, passando fome e necessidade, todo mês cortando a luz, e ele não tem coragem de ajudar esse pai e essa mãe que lhe puseram no mundo, né? Aí o que você acha disso? Maldade, né? Avareza, crueldade com o pai e a mãe, né?
Então Deus pede isso para ver se as pessoas são afeiçoadas ao seu reino e respeitam o reino dele na terra. Isso é bom para provar a gente, para ver se a gente é avarento, que a gente é, né? 4º versículo. E a sua cauda, do dragão, nós estamos falando do dragão vermelho, versículo 3. E viu-se outro sinal no céu, o versículo 3. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e os lançou sobre a terra. As estrelas aqui são os anjos, que Satanás levou a terça parte, que é 33% mais ou menos, dos anjos. Ele levou, né? Transformou em demônios, ele se transformou em Satanás, e ao mesmo tempo os anjos que eram de Deus se transformaram em demônios, e Satanás os arrastou porque Deus os expulsou. E ele trouxe a terça parte dos anjos. 33% dos anjos de Deus se renderam a Satanás e foram expulsos do céu. É a terça parte, né? E o dragão, Satanás, parou diante da mulher de Israel, que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Aí você se lembra de Herodes? Que mandou matar as criancinhas de 2 anos para baixo, para pegar Jesus? É bom, né, a gente se lembrar dessas coisas. Aí veja lá, versículo 5. E deu a luz a um filho, Jesus Cristo. Oh, glória! O Salvador do mundo, o Filho de Deus. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Após a morte, né? Ele subiu e ficou do lado direito de Deus, na destra, né? Do lado direito de Deus, depois da sua morte e ressurreição. E a mulher fugiu para o deserto, Israel, na grande tribulação. Israel vai fugir para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentado durante 1260 dias, 3 anos e meio, sem Satanás tocar nessas pessoas. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Foram expulsos, né, do céu. E foi precipitado o grande dragão, Satanás, a antiga serpente, chamado o diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Tanto a igreja primitiva, no Império Romano, que ali era só a sombra, né? O verdadeiro Império Romano não é aquele Império Romano que aconteceu há 2000 anos atrás, não. O verdadeiro Império Romano é o do maligno, é a grande tribulação. Aquele foi só a sombra. Esse é o verdadeiro. Aí no versículo 12, Deus disse: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz a um varão, perseguiu Israel. Ora, Israel é perseguida principalmente pelas nações do Oriente Médio e por muitas nações do Ocidente, desde o começo. Versículo 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que lhe dera à luz o varão.
Israel. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, 1 ano, e tempos, mais 2 anos, e metade de um tempo, que é meio ano, fora da vista da serpente. 3 anos e meio, Deus vai guardar Israel. Israel não vai ser exterminado, e nunca foi, porque Deus guardou. Claro que nós sabemos que os verdadeiros israelitas hoje é a igreja do Senhor Jesus. É aqueles que foram circuncidados o coração, né? Coração. Esses são os verdadeiros israelitas. Se o seu coração já foi circuncidado, ou seja, se ele já nasceu de novo, então você está marcado por Deus, está circuncidado, você pertence a Deus, você é o verdadeiro israelita. Porque o verdadeiro israelita é a igreja do Senhor. São salvos, né? Os verdadeiros israelitas são salvos, né? Isso é muito bom para nós saber disso, que nós somos os verdadeiros filhos de Deus. Porque lá em Israel, as pessoas têm que aceitar Jesus como Salvador e o Senhor das suas vidas também, para poderem ser salvos. Só que Israel não deixa de ser o povo de Deus, biologicamente falando, porque Jesus é Deus, e Jesus viveu na terra como homem, e nasceu da tribo de Judá, né? Aí eu me lembro daquela passagem que Jesus fala com a mulher samaritana, e ela vai dizer assim, ela diz assim: Senhor, nossos pais dizem que a gente deve adorar em Samaria, capital de Israel, que na época estava dividido em 2 reinos, né? Reino do norte e reino do sul, que era Israel e Judá. Mas os judeus dizem que o lugar de se adorar é em Jerusalém. E o Senhor que diz? Ele disse: mulher, vai chegar a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores são aqueles que nasceram de Deus, circuncidado o coração, né? Vai chegar a hora, e agora é, em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Aí Jesus continuou: olha, vocês adoram o que vocês não sabem. Nós, os judeus, adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus disse para a mulher. Aí você sabe por que a salvação vem dos judeus? Porque foi um judeu que morreu por você, Jesus Cristo. Sem ele não tinha salvação. A salvação vem dos judeus, né? Aí no versículo 15 aqui ele vem e diz: e a serpente lançou da sua boca, primeiro eu vou reler o 14 novamente, e foram dadas à mulher, a Israel, 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, um lugar que Deus tinha preparado, tá? Ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, que é 1 ano, e tempos, mais 2 anos, e metade de um tempo, meio ano, que é exatamente, formam 3 anos e meio, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher, Satanás lançou da sua boca atrás da mulher de Israel, que estava fugindo no deserto, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar, para destruir Israel, né? E a terra ajudou a mulher, e a terra ajudou a Israel. E a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. A terra engoliu a água para que a mulher não fosse atingida. E o dragão irou-se contra a mulher, porque não conseguiu atingir, né? Às vezes, né, às vezes a gente tem raiva de uma pessoa, não é para ter não, sabe? Mas às vezes tem raiva de uma pessoa, a gente às vezes tem raiva da pessoa, né? E aí quando a gente não consegue atingir ela, a gente fica com raiva. Satanás fica com raiva também, ficou irado porque não conseguiu destruir Israel. Ele vem tentando destruir Israel há muito tempo, desde o começo. Vem tentando destruir Israel, e não conseguiu, e nunca vai conseguir,
porque a proteção de Deus está com Israel e principalmente com o verdadeiro israelita, que é o que nasceu de Deus, né? Mas no 17, o versículo, diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher, contra Israel, e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Quem são o resto da semente de Israel? Aqui nós podemos usar todas as pessoas israelitas que eles não estavam perseguindo nessa condição, mas o resto mesmo, né? Da sua semente, a Bíblia diz quem são. Não são exclusivamente aquele povo que vive lá em Israel, que na época, por algum motivo, não foram perseguidos, não. Mas olha o que diz aqui, ó. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Aí ele diz quais são o resto, ó. Os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. A igreja do mundo toda. Como ele não conseguiu atingir Israel, então ele disse: pô, eu vou fazer guerra ao restante aqui, né? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Que na grande tribulação, muitas pessoas vão guardar o testemunho, os mandamentos e o testemunho de Jesus Cristo, porque os seus parentes eram salvos, né? Eram crentes, vô, avó, tio, tia, filho, irmão, e eles sumiram, e esse povo, muitos deles até frequentaram a igreja e estavam desviados. Aí eles vão entender que foi o arrebatamento, aí começarão a servir a Deus. Aí como Satanás não conseguiu destruir Israel, porque Deus o guardou, ele diz: agora eu vou fazer guerra ao restante da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo, que é exatamente a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está no mundo todo. E ele conseguirá o que, pastor, com isso? Bom, ele conseguirá muitas almas, né, para ele, né? Porque muitos não vão querer passar fome, né? Não vão querer ser torturados, não vão querer morrer. Então muitos vão aceitar a marca da besta na testa ou na mão, 666. Esses ficarão livres da tortura no reinado de Satanás, na grande tribulação. Em compensação, depois que colocarem as marcas, eles são filhos de Satanás e vão para o inferno. Não tem mais nada que possa mudar essa condição. Mas também muitos não se renderão a ele e morrerão decapitados, né? Fuzilados, né? Morrerão de torturas. Outros escaparão no meio dos matos, nas selvas. Então Satanás vai conseguir muita gente para o seu reino, mas muita gente também não vai negar a Cristo e vai morrer com gosto, com prazer por Jesus Cristo, porque eles tinham testemunho, já tinham sido pessoas de igreja, pessoas que tinham familiares na fé e foram arrebatados. Então eles vão concluir: puxa, foi o arrebatamento, bem que a minha avó me falava, bem que a minha mãe me falou. Aí eles sabem que se agora aceitarem a marca na testa ou na mão, não tem mais jeito, eles serão de Satanás definitivamente. Mas quem não aceitar a marca na testa ou na mão, ele vai sofrer, né? Porque vai passar fome, torturado, perseguido, né? Vai ser um negócio muito, muito difícil, né? Mas a igreja do Senhor, a verdadeira igreja, aquele que realmente tem o conhecimento e a convicção da palavra de Deus, ele não vai se render, né, a Satanás. Que a morte física na grande tribulação e até mesmo a tortura diante da condição de ir para o inferno não é nada, né, irmão? A tortura na grande tribulação, a morte, os maus tratos da grande tribulação
é um pingo d'água no oceano em relação aos sofrimentos e os horrores do inferno a eternidade toda. Aí, quem tem entendimento de Deus, do reino de Deus, das coisas de Deus, vai dizer, pode cortar o meu pescocinho, mas negar o meu Salvador, ó, só nunca. Né? Aí depois eles vão gozar a eternidade, para sempre. Eterno é eterno, não tem fim, né, irmão? Tanto é eterno no sentido de ir para o céu, como também é eterno no sentido de ir para o inferno. Então, que Deus te abençoe e me abençoe com essa palavra, que é ela que nos abençoa. E que nós possamos ter, no nome do Senhor Jesus, que nós possamos ter uma convicção muito forte nas nossas vidas, para que nós possamos encarar qualquer situação sem nunca negar o Senhor Jesus Cristo. Ele é a bênção da nossa vida. Que Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus, tá? E agora nós vamos louvar o Senhor com outro hino, tá? Eu comecei um pouquinho atrasado o culto hoje, tá? Porque nós tivemos que resolver algum assunto, né? E aí eu cheguei atrasado, mas eu não deixo de fazer o culto, não. O horário é 7h30, tá? Nós começamos hoje 8 horas mais ou menos, ou até passando um pouquinho. E agora vamos louvar o Senhor com o hino do Cícero Nogueira Maior, tá certo? É lindo esse hino, tá? Maior. Cante comigo esse hino. Maior que as lutas que passas, maior que as dores que sentes, maior que o anseio da alma, maior que a esperança do crente, maior que os poderes do mundo, maior que o sol e sua luz, maior que o império da morte, maior, bem maior é Jesus. Maior em virtude, Jesus. Maior em amor, Jesus. Maior em bondade, maior em verdade, maior em calor. Maior que a morte ele é e provou quando ressuscitou, quando subiu ao céu e à destra do Pai assentou. Maior que o maior dos maiores, maior que o maior maioral, maior, mais sublime, mais belo que um coro de ser celestial. Maior que seja o problema, maior é quem dá solução. Se tens Jesus Cristo na vida, já tens a vitória nas mãos. Maior em virtude, Jesus. Maior em amor, Jesus. Maior em bondade, maior em verdade, maior em calor. Maior que a morte ele é e provou quando ressuscitou, quando subiu ao céu e à destra do Pai assentou. Maior que o maior dos maiores, maior que o maior maioral, maior, mais sublime, mais belo que um coro de ser celestial. Maior
seja o problema, maior é quem dá solução. Se tens Jesus Cristo na vida, já tens a vitória nas mãos. Maior em virtude, diga Jesus. Maior em amor, Jesus. Maior em bondade, maior em verdade, maior em calor. Maior que a morte ele é e provou quando ressuscitou, quando subiu ao céu e à destra do Pai assentou. Maior em virtude, Jesus. Maior em amor, Jesus. Maior em bondade, maior em verdade, maior em calor. Maior que a morte ele é e provou quando ressuscitou, quando subiu ao céu e à destra do Pai assentou. Que hino lindo, né? Eu cantei esse hino para Jesus e para vocês que estão nos ouvindo, né? Nesse grande culto da família em seu lar, grande culto doméstico em seu lar, né? Então que Deus possa ter te abençoado grandemente com esta palavra, certo? E com esses hinos que nós cantamos, tá? E nunca esqueça, o verdadeiro israelita é aquele que foi circuncidado o coração. Na lei de Moisés, para uma pessoa ser de Deus, tinha que ter a marca de Deus. E a circuncisão era no membro do homem, né? Era no membro, era a marca, era tirado aquele couro cortado, né? Era a marca. Mas hoje, o corte, a circuncisão é no coração. O verdadeiro israelita é circuncidado o coração. Aí sim, você pode dizer, eu sou um filho de Deus, eu sou um israelita verdadeiro, né? Aquele Israel do Antigo Testamento era só a sombra da igreja, né? Agora nós vamos orar para encerrar o trabalho. Mas quem estiver enfermo, faça essa oração comigo. Diga, Pai Celestial, em o nome de Jesus, eu uno a minha fé com a fé do pastor Raimundo na oração da fé e da concordância e recebo a cura da enfermidade que está destruindo o meu corpo. Se você não pode colocar a sua mão na enfermidade, coloque no coração ou coloque na cabeça, tá? Você pode citar, se puder, para Deus, né? Diga agora, em o nome de Jesus, eu ordeno a você enfermidade, do alto da minha cabeça à planta dos meus pés. Em o nome de Jesus, eu ordeno agora, saia do meu corpo, em o nome de Jesus. Diga, Pai Celestial, eu recebo a saúde física na minha vida, eu recebo a minha cura, eu recebo a libertação da minha alma, do medo, do pavor, da angústia, da depressão. Eu recebo a cura da minha alma e do meu corpo, em o nome do Senhor Jesus. Agora eu vou orar por você. Pai Celestial, que fez os céus e a terra e os mares, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em o nome de Jesus, eu uno a minha fé com a fé de todos que oraram ao Senhor, com a fé bíblica. E em o nome de Jesus, Pai Celestial, eu declaro que todos que oraram, Senhor da Glória, com a fé bíblica, a fé genuína, baseada na Tua Palavra, de convicção, em o nome de Jesus eu declaro que eles estão curados. E em o nome de Jesus eu digo, vocês estão curados, em o nome de Jesus, segundo a vossa fé.
No nome de Jesus, vocês estão curados, mas seja feita essa cura segundo a tua fé. Pai, muito obrigado também por esta água. Nós estamos ungindo. Quem estiver com essa água também, nós unimos a nossa fé e abençoamos e consagramos esta água. E declaramos que a partir da glória ela tem um poder de curar, de libertar a alma de seus males. E em o nome de Jesus, Deus, quem tomar com fé, com confiança, crendo, Deus, que vai tomar e vai ficar curado, em o nome de Jesus eu declaro, isso seja feito em o nome de Jesus, também segundo a tua fé. Muito obrigado, Deus, em o nome de Jesus. Amém. Agora pode tomar da água, tá? Quer dizer para os irmãos que amanhã é segunda-feira, tá? Então amanhã eu não vou poder estar 7h30 aqui. Mas quando eu chegar, né? Nós vamos colocar 8 horas da noite, nós vamos colocar uma sala de vídeo para os irmãos. Eu digo sempre para os irmãos, e eu quero que vocês acompanhem o meu raciocínio e o que eu faço. Eu não ensino nada que eu não faça não, tá? Às vezes eu digo para vocês aqui, ó, e tem várias pessoas que pensam o que querem, mas Deus conhece o coração da gente, não conhece? Né? Eu incentivo a vocês, né? Por exemplo, eu estou lendo a Bíblia 110 vezes o Novo Testamento, né? Eu estou em Lucas, capítulo 15, 110 vezes. Isso fora as vezes que eu leio na igreja ou que eu estudo alguma coisa. Agora, por que eu faço isso? Qual o meu interesse nisso? Ora, nós sabemos que a perfeição em qualquer área vem pela repetição, né? Você vai fazer uma coisa, você treina 1001 vezes. Se é para tirar a carteira de motorista, de moto, se é você vai fazer um treino numa empresa, você treina 1001 vezes aquele negócio lá. Se é um goleiro, se é um camarada que bate falta em futebol, fica treinando, bater falta, passa às vezes a noite todinha, a vida todinha treinando, para ficar melhor. Então ler a Bíblia é uma necessidade. Nem se trata de vaidade e nem de aparecer, se trata de uma necessidade. Se nós não fizermos isso, o aperfeiçoamento não vem, porque o aperfeiçoamento, ele vem através das repetições. Eu vou ouvir uma mensagem quando ela é boa. Vocês acham que eu leio ela uma vez só? Eu escuto uma vez só. Quando um livro é bom, eu só leio uma vez? Não, irmão. Eu escuto aquela mensagem 10, 15, tantas quantas vezes eu puder. Eu leio aquele livro 3, 4, 5 vezes. Às vezes a gente não lê mais porque não tem tempo. Porque é na repetição que está a bênção. Né? Então essas mensagens são mensagens que traz muito ensino, né? Então os irmãos se acostumem e gostem de ouvir essa mensagem, sabe? 1, 2, 3, 4 vezes. Quando a gente colocar, deixa ela fazer parte de você. Não enjoe ela não. Assim você vai enjoar o Novo Testamento, principalmente os evangelhos, que é quase a mesma coisa, Mateus, Marcos, Lucas e João. É repetição. Porque é na repetição que a gente fixa na mente e no coração, né? Então que Deus abençoe. E amanhã quando for vamos marcar para 8 horas. 8 horas eu estou botando uma sala de vídeo para vocês, tá certo? Então que Deus abençoe grandemente. E até amanhã, 8 horas da noite, tá? Eu quero que vocês passem esse comunicado para todas as pessoas que gostam de assistir o nosso culto, para elas ficarem sabendo que vai começar 8 horas, tá bom? Então que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações
do Santo Espírito de Deus esteja em cada um de vós, quem crê, diga amém. Então, a paz do Senhor para vocês e até amanhã, 8 horas, que é segunda-feira, mas terça-feira vai ser 7h30, tá certo? Paz do Senhor. Eu vou marcar, Cátia, depois. A graça